vivo direto da capital das Alagoas, Maceió, meu amigo Cláudio Julião aqui do lado. E hoje especialmente nós vamos fazer daqui porque não tive condições de chegar no nosso estúdio. Eu tive um problema mecânico com o meu carro e eu não consegui chegar a tempo. Bom, mas você não fica sem o programa e é claro que nós vamos trazer todos os detalhes do que está acontecendo nos bastidores da política miguelense, maceioense e por aí vai, tá bom? É assim que funcionam as coisas. Bom, deixa eu trazer aqui algumas informações daqui a pouco, mas eu quero deixar bem claro para vocês que nós estamos fazendo aí um programa, montando um programa, olha, um programa supimpa. Nesta quinta-feira você não pode perder. E pode acreditar, nós vamos estar lá no programa esperando por você, tá certo? Vamos estar lá. Cláudio Julião, boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos que estão nos acompanhando por todas as plataformas do portal Alagoas NT. Muito bacana. Tá aí o nosso analista político, né, que está aqui hoje para conversar conosco. Nós convidamos também uma outra pessoa muito importante. Ela é uma cientista política. Eu posso dizer assim que a mulher é top de linha. Ela está comprometida até os dentes com um monte de gente. E aí vai vir bomba. Mas eu tenho que confirmar com ela. Infelizmente eu não vou dizer o nome dela. Vou nada, a concorrência fica de olho. Vou não. Ó, depois eu digo para vocês e é claro que vocês vão gostar demais porque ela é muito boa nisso, tá certo? Mas vamos ao que interessa agora, nesse momento. Aqui no Batendo de Frente de hoje, especial da capital das Alagoas, a gente já começa falando a respeito de algumas situações, né? Deixa eu ver aqui a pauta. Geralmente eu não sigo pauta não, eu sou assim mesmo. Bota aí que o telefone não é meu, não é dele, entendeu? Então hoje nós vamos falar sobre, só para você ter uma noção, um racha no PSDB. Olha, isso mesmo, é Rodrigo Cunha, Tereza Nelma, daqui a pouco, viu? Você não pode sair daí. Vamos falar também sobre Ronaldo Lessa, que seria o possível vice de... Daqui a pouco você vai saber. Ricardo Barbosa já tem uma possível vice em mente. Quem será? Daqui a pouquinho. Chiquinho é pré-candidato a vereador e você já sabe. Mas qual é o partido que ele está? Daqui a pouco você também vai saber. E nós vamos falar também das convenções que vai iniciar a partir já do dia 12 agora de setembro. Claro que nós vamos estar acompanhando e você vai ver tudo em todos os detalhes. A gente vai comentar sobre esse assunto, né, Cláudio Julião? Claro. Vamos falar sobre esses detalhes, vamos falar sobre a política miguelense, vamos falar sobre essas convenções e as escolhas que estão sendo feitas por cada candidato, por cada, né, eu posso dizer assim, majoritário, vou dizer assim, né, os candidatos a prefeito. Vamos ver se eles fazem uma escolha decente, que agrada a população e agrada também ao partido, porque também tem esses detalhes, né? Cláudio Julião, vamos falar um pouquinho sobre Rodrigo Cunha? Sim, claro. O que nós podemos falar sobre Rodrigo Cunha e esse racha no PSDB? Boa noite. Boa noite, Emerson. O Rodrigo, eu acho que é um refém da escola do João Dória, que é o atual presidente do PSDB. Tem um estilo meio personalista de seguir na carreira. Ele não é um cacique político, ele foi alçado ao cargo de senador tentando trazer um novo formato político. Os caciques políticos do PSDB se dão no campo ali de Antônio Vilela, o próprio Rui Palmeira, que deixou o partido. O Rodrigo talvez não está tendo um bom andamento à frente da presidência estadual do PSDB. São partidos que costumam dar o posto de presidente àqueles que têm o maior cargo na esfera pública. Então, no momento que ele conseguiu chegar ao Senado da República, ele virou automaticamente o presidente do partido. E aí o Rui Palmeira, que é prefeito de Maceió, que hoje apoia o Alfredo Gaspar, cobrou dele uma atitude para lançar um pré-candidato para dar seguimento na gestão. Isso é normal, é natural. Foi no momento em que ele teve que ficar refém do acordo que fez com o JHC para conseguir ser senador. Todo mundo sabe que a primeira suplente do mandato do Rodrigo é a mãe do JHC, doutora Eudócia Caldas.
Então, se ele chegar ao governo em 2022, ela é senadora por Alagoas. Claro que pelos votos de Rodrigo, ela não tem uma grande expressão, mas dizem que ela articula bem nos bastidores. Alguns articuladores políticos dizem que o João Caldas é um mero figurante perto da esposa. De fato, ela que é a grande articuladora. E trazendo para o campo da discussão Prefeitura de Maceió, o Rodrigo ele teve que ser um cacique à moda antiga. A presidenta do PSDB Maceió era a Tereza Nelma. Inclusive a Tereza ela é uma pessoa muito democrática, ela vem do PSB histórico. E nesse momento, hoje, deputada federal, ela é presidente do PSDB Maceió, ela tentou indicar sua filha, Teca Nelma, como vice do JHC. É legítimo, é louvável, dentro do cenário que nós vemos hoje em Maceió, em todo o estado, se você observar, todas as candidaturas são compostas por 2 homens na cabeça. Você não tem muita participação feminina. E depois ela tentou emplacar uma moça, uma senhora que foi secretária no governo do TEL, secretária de Estado. Infelizmente não conseguiu também lograr êxito. E aí ele toma uma medida muito complicada. Ele queria indicar seu assessor direto, Herman Braga. E como ele não estava conseguindo passar na convenção em Maceió, o diretório não estaria tão de acordo com a indicação do Herman, ele destitui a Tereza da presidência do PSDB Maceió. Eu digo aqui, sem sombra de dúvidas, como homem, você também, foi uma atitude machista, desrespeitosa, não combina com o perfil político que ele tentou entoar nos 4 cantos do estado de Alagoas. Sem dúvidas, um pouco de habilidade política, não é muito dos bastidores, é uma figura, é um fenômeno populista. Ele traz o fenômeno de uma nova política, de não corrupção, mas considerando e conservando as velhas práticas. Eu costumo dizer que só vi uma tentativa arbitrária dessa no comando de um partido há 20 anos atrás. E na minha opinião ele foi muito infeliz. Primeiro que Tereza tem mandato, ela é deputada federal por Alagoas e uma das vereadoras, enquanto foi vereadora em Maceió, de maior destaque no trabalho social. Tem respeito dos partidos de esquerda, então dessa forma eu acredito que o Rodrigo sacramentou o seu legado. E diga-se de passagem, hoje posto à prova, porque talvez nem consiga indicar o vice, ou seja, ficou nadando, quando tentou ser capitão do barco, o barco naufragou. Situação complicada, né? Muito complicada em relação ao Rodrigo. Então, na sua concepção, ele vacilou feio? Muito. É uma atitude machista e antidemocrática. Você precisa respeitar as instâncias partidárias. O que motivou esse racha no real? Batendo de frente? Eu acho que ego. Ele tinha um acordo com o JHC. E você, quando preside um partido, você precisa ter diálogo também com as outras frentes. E o PSDB é um partido muito interessante no seu formato interno. Para você ter ideia, eles têm 2 deputados estaduais, o Dudu Ronalza e a filha do prefeito de Paripueira, Cibele Moura. Esses 2 deputados não acompanham o Rodrigo. Eles acompanham o pré-candidato a prefeito do PP, o Davi Filho. Então está comprovado que ele não tem traquejo interno. Ele não consegue aglutinar suas forças. E no momento em que ele precisou de uma grande aliada, que era a Tereza, ele consegue destituir uma pessoa com mandato e com respeito. Pelo simples fato de ser senador. Mas ficou provado e comprovado que internamente ele, sem dúvida alguma, não conseguiu aprender convivendo com o Rui nem com o Teotônio Vilela, que foi governador do estado. Então eu acredito que esse rapaz terá muitos problemas nas eleições. Outro fato interessante, que nem todo mundo sabe, é o que corre em Limoeiro de Anadia. O prefeito de Limoeiro é o Marcelo Ferreira. Esse homem foi indicado pelo Marlan Ferreira, o ex-prefeito de Limoeiro. É o homem que hoje em Limoeiro de Anadia, ele é o grande herói da libertação do legado dos Albuquerques. A sociedade clamava isso há muito tempo. E o Marcelo tentou dar uma desperto junto com o JHC e o Rodrigo. E no momento em que tinha um acordo, ele quebra o acordo e vai para a reeleição. O que é que acontece? O Marcelo
tem um grande problema agora de enfrentar o Antônio Albuquerque, de um lado, e o Marlan Ferreira do outro, com uma máquina indestrutível de trabalho, que é todo o PP, que hoje abraça a candidatura do Marlan, e a própria Codevasf. O Marlan foi o grande agente no Limoeiro de Anadia, levando caçambões de lixos, trator, isso é a Codevasf. É um grande poder paralelo, isso é dominado pelo Arthur Lira. Então, no momento em que o Marlan se destaca como candidato, o Marcelo, ao invés de entender e manter o acordo para o bem do Limoeiro de Anadia, eu acho que essa é a minha análise, ele consegue ser, de fato, um JHC ou um Rodrigo Cunha, tenta seguir carreira solo. Agora, eu acredito que o Marcelo tem que olhar também essa postura do Rodrigo, que não costuma dar certo. Na política você não consegue se isolar tanto, você precisa ter correlação de força. Então o Rodrigo segue tentando ser o cavaleiro da esperança sozinho, e nos municípios que tenta apoiar, tentando implementar a mesma dinâmica política. Isso é muito complicado. É difícil, é difícil. Agora, Julião, visando que Rodrigo Cunha vem com uma trajetória diferenciada de alguns candidatos, visando que ele tem aí uma experiência de vida também diferente de outros. Outros também colocam ele como um candidato muito humilde, um candidato também pé no chão. Você acha que o poder, o fato dele estar hoje como senador, pode ter influenciado nas decisões que ele está tomando hoje em relação a diversos assuntos e principalmente a deputada? Perfeitamente. Sua análise e sua fala está corretíssima, Luiz. Foi, de fato, ele quis mostrar que por ser senador pode tudo e contra todos. Esse é o grande problema do Rodrigo. E alguns tentam até, eu acho que todos no mundo do Senado tentam muito copiar ou o senador Renan ou Collor. Mas se você olhar direitinho, esses homens, quando vieram realmente mostrar o seu poder na política, eles já tinham uma trajetória e uma correlação de forças muito forte. O senador Renan já foi presidente do Senado 3 vezes. Você não consegue ser presidente do Senado apenas com Alagoas. É ingerência nacional, coisa que o Rodrigo não tem nem no mundo político, nem tampouco dentro do seu partido. Ele, de fato, é um produto do marketing, diante da ausência de pessoas honestas na política. Isso não quer dizer que ele não é honesto, é uma pessoa honesta. Foi diretor, superintendente do PROCON, fez um grande mandato enquanto superintendente. O consumidor alagoano entendeu a importância dele, tanto é que ele foi o deputado estadual à época mais votado de Maceió. Eu nunca tinha visto isso antes em toda a minha vida política, ver um deputado estadual ser eleito só por voto de Maceió. Ele quase não precisou dos votos dos outros 101 municípios. Como eu falei ainda há pouco, né? Ele tem uma trajetória que a população ela vem acompanhando, né? E tudo isso pode ter sido fatores preponderantes para poder ele chegar hoje aonde ele está, Sim, ao Senado. claro. Né? Agora, o fato dele já estar no Senado, pode... A gente não conhece uma pessoa até que dê realmente o poder para ela, né? Um verdadeiro poder. Né? Perfeitamente. É aquilo que é conhecer o homem de poder, né? É isso aí. Bom, tá aí a análise de Cláudio Julião para você em relação a esse racha com a deputada, né, que está gerando polêmica. Se você tem alguma outra informação e quer compartilhar conosco, tem alguma pergunta em relação a esse tema, fique à vontade para perguntar, porque eu faço questão de repassar, entendendo? Então, show de bola. Vamos embora que ainda tem mais. Vamos falar sobre Ronaldo Lessa, meu amigo Cláudio Julião. Ronaldo Lessa como possível vice de JHC. Conta essa história. É aí que eu digo que o Rodrigo pode dançar. A nacional do PDT discutiu junto com a nacional do PSB, são as executivas nacionais, entenderam que a candidatura do Ronaldo aqui seria inviável. Eles tentam montar uma frente de esquerda para as eleições de 2022, tentando incorporar PSB, PDT e Rede
E claro, aí o presidenciável seria o presidente, se discute, pode ser o governador do Espírito Santo, Paulo Artung, ou pode ser o Márcio França, que é o ex-governador de São Paulo. São os grandes caciques do mundo político do PSB. Eu acho que hoje mais credenciado o governador do Espírito Santo, que foi eleito, que digo, e vem se destacando muito no cenário Covid-19. Então, essa turma em Brasília decidiu que a candidatura do Ronaldo em Maceió está sendo rifada. Rifada no mundo político quer dizer que está sendo excluída. Sobrou para Ronaldo ser vice do JHC. É uma chapa fortíssima, porque o Ronaldo também tem gerência de voto. É um quadro de massas do estado de Alagoas. Tem respeito no mundo acadêmico, tem respeito no campo empresarial e tem respeito no campo político. O grande problema do Ronaldo é que ele costuma ter uma postura estilo Rodrigo, personalista demais. Um dia Cícero Almeida também foi assim. Preste muito bem atenção. Ronaldo era secretário do governo do Rio Palmeira. Se tivesse ficado como secretário, seria o prefeito de Maceió com o apoio do Rio. Ele rompe e vai ser deputado federal. Consegue ser deputado federal no núcleo do Renan Calheiros. Perde a eleição. O Renan dá uma secretaria a ele importantíssima, como a da assistência social, depois deu a da agricultura. O que é que acontece? Ele rompe a aliança, sai, diz que foi desprestigiado. Se tivesse ficado, poderia ser hoje o candidato a prefeito de Maceió com a máquina do governo do estado. Então, ele consegue se atrapalhar e eu acredito, últimos anos de vida pública, o relógio hoje é inimigo do Ronaldo, e aí ele começa a tomar decisões esporádicas sozinho, sem consulta de grupo, se isola. Só que aí o pessoal da Nacional, em algum momento, entendeu que ele pontuava bem. Mas aí, quando se colocou mesmo as máquinas na rua, Alfredo Gaspar, com o apoio da Prefeitura e do Governo do Estado, sem contar com o respeito que já tem enquanto foi Procurador de Justiça, peso pesado. O Davi Filho vem com a máquina poderosa do Arthur Lira, apoio da Assembleia Legislativa enquanto Marcelo Vitor, e o pai vereador de Maceió, e é um bom deputado estadual, diga-se de passagem, outra máquina pesada. E aí você vê o JHC como um quadro populista em Maceió. Ninguém se iluda que o candidato a prefeito em Maceió é o Josan Leite do Patriotas, ou seja, alguém ali do Flávio Moreno do PSL. Candidato de Jair Bolsonaro em Maceió é o JHC. Ele tem simpatia da família Bolsonaro, inclusive do filho do Eduardo, que é companheiro de parlamento. Então, o candidato a prefeito de Maceió, do Jair Bolsonaro, é o JHC. Ah, mas e a sigla? PSB, Partido Socialista. Eu acredito que nesse momento o Bolsonaro está bem ligando para isso. Quer domínio de capital, tem o Renan Calheiros como inimigo. Então ele vê que para dominar o cenário aqui é o JHC. Eu acho que a Nacional do PDT apostou errado, não respeitou também a história do Ronaldo, apoiando o prefeito candidato do Bolsonaro aqui. E aí você contradiz o que diz lá em cima, o Ciro, o Lupe, que batem muito no governo e na gestão. Então nesse momento o Ronaldo se coloca como o vice que o JHC mais precisaria. Porque tem voto, é conhecido e aponta que o JHC não abrir, esse não vai abrir. Não se pode negar a importância do Ronaldo no cenário. Então, hoje está posto dessa forma. Agora, como os partidos aliados ao JHC, que já declararam um apoio, que sonharam com essa vaga de vice, irá se comportar, isso é outro problema, é outra incógnita. Tudo é possível, né? A gente pode ver também que o próprio Ronaldo deve ter tido aí sua visão, viu a movimentação política, as articulações e também viu que também ele como candidato a prefeito hoje, sem muitos apoios, ele não ia para lugar nenhum. Então é melhor ficar como vice de um prefeito, como vice-prefeito de uma cidade como Maceió, do que perder as eleições e não ter absolutamente nada, ainda mais sabendo que hoje, praticamente dito,
o JHC é o prefeito de Maceió. Está muito na frente nas pesquisas, o que mostra, está muito bem falado e a população não pede uma outra pessoa no momento. É claro que todos eles têm os seus eleitores em particular. Bom, saindo agora da Prefeitura de Maceió e correndo agora para a Prefeitura de São Miguel dos Campos, mas precisamente a Câmara Municipal de São Miguel dos Campos, que pode receber mais um vereador, e diga-se de passagem, um candidato a vereador com um porte muito bacana, né? Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que conhece o município, sabe das dificuldades que o município se encontra hoje, que pode acrescentar muito na Câmara de São Miguel dos Campos, Chiquinho Seabra. No entanto, Chiquinho estava decidindo quem ele iria apoiar. Fernando Pereira, o partido, o PP, PSDB, o MDB, hoje com George Clemente, ou até mesmo o Patriotas, né, de Flávio Otec, quem sabe até o time da prefeitura, que é hoje o DEM, não é isso? Sim. Então, quem ele iria escolher para apoiar? Quem ele iria escolher para apoiar, e quem vai falar hoje, vou deixar para ele, porque já vai trazer na pauta, quem Chiquinho escolheu para apoiar, qual foi o partido que ele vai englobar agora nesse momento como candidato a vereador, para puxar também aqueles votinhos. O Chiquinho apoia a chapa do MDB. Do MDB. George Clemente. É o George. George Clemente tá articulando, cara. Tá mostrando o lastro político, né? Mas ainda tá devagar. Eu vejo ele ainda devagar demais em relação a tudo que está acontecendo, porque a gente vê nas pesquisas que ele desceu. O que pode ser feito? Agora a análise é em cima disso. Certo. Vamos avaliar assim. George Clemente estava com 31% lá em cima. Aí tinha Pedoca Jatobá com 23%, se eu não me engano. E tinha lá os Pereiras com 15%, 16%. Na época foi feita uma pesquisa à parte aí, que não foi registrada e tal, a gente está colocando aqui, mas é uma pesquisa que sai aí no boca a boca das pessoas. Não vamos colocar as datas nem a pesquisa no geral e bater o martelo, mas é o que a gente tem em mente da cidade. Passou por esses trâmites e agora ele deu uma queda dramática e drástica em relação ao que tinha antes. Como um George pode sair dessa situação? Com os correligionários. Ouvindo realmente quem entende de política. Você está dizendo que ele não ouve. Ele ouve. Ele é uma pessoa de um ouvido aguçado. E nessa situação eu posso dizer, pelas vezes que conversei um pouco, como converso com todo mundo. Dentro do campo da análise, é um cara que nasceu, de fato, é um instrumento político, é um quadro de massas, sem dúvidas tem seus 5, 7 mil votos garantidos em São Miguel dos Campos, quando se coloca na disputa. Ainda é um candidato, um pré-candidato, um líder político em São Miguel a ser batido. É uma realidade isso. Sim, com certeza. Ele é um Nivaldo, Chico Hélio já foi, não faz mais política em São Miguel. Seu Humberto Alves faleceu. Ainda tem o Tadeu, mas o Tadeu é mais um articulador do que líder mesmo, político. Nivaldo Jatobá nem lá mais vota em roteiro. Hoje o único líder político que restou em São Miguel, líder, e claro tem que respeitar o Pedoca para ser prefeito também, mas hoje líder político sem mandato é o George. O que é que ocorre no George? Eu não sei se é atraso lá da equipe de marketing ou dos companheiros e companheiras que estão lá ao redor dele, tentando trazer o que de fato, como a eleição pode vir. Eu falo isso com muita imparcialidade, tranquilamente, mas a queda nas pesquisas não são tão drásticas assim, mas houve queda. Circulou alguns prints, inclusive de alguns correligionários,
E agora a subida do Pedoca se dá às obras que ele fez. Sim. Então, a diminuição dos índices positivos, do índice positivo do Geórgio, não se dá, eu acho que por rejeição dele ou por falta de material. Ele está se adaptando, eu percebo isso, mas as obras que a prefeitura fez. Se as obras aí foram com dinheiro do Fundeb ou não, aí é outra discussão, eu não quero entrar nisso, mas assim, essas obras refletiram em São Miguel. Alguma parcela social conseguiu assimilar essa informação e essa informação traduzida em pesquisa traz voto. Então quer dizer então que o homem está trabalhando? Não quero dizer que o homem está trabalhando. Embora ele trabalhe, eu só acho que aí no campo da análise, não estou falando como eleitor, só trabalhou demais no último ano. Sim. Se ele tivesse trabalhado os 4 anos, se ele não tivesse perseguido ninguém, era o prefeito reeleito de São Miguel, uma marca que ele vai ter que sair de carregar, casa. né? Perseguição. Eu me lembro do primeiro discurso que o Pedoca fez na rádio, que foi dizer que as pessoas em São Miguel iriam sentir o peso da marreta. Eu acho que as pessoas de São Miguel precisam sentir o amor de uma gestão pública, o cuidado de um gestor que entende o caráter, o lado emocional de todo eleitor e de toda pessoa que faz política em São Miguel. Concordo com você. Então, o peso da marreta que ele implementou pode vir positivo ou negativo na hora da eleição. Agora, eu não posso chegar aqui e negar que ele fez as obras em São Miguel. Aí eu deixo a caráter do eleitor dizer, foi errado? Não foi? Foi atrasado? Não foi? Eu não quero discutir isso. Agora, a subida nas pesquisas era por causa das obras. Sim, sim. E eu vou ser sincero com você. Eu costumo aproveitar os momentos que a gente tem para agradecer aquilo que foi feito, ao tempo que a gente deve cobrar aquilo que não foi feito. Porque assim, quando a gente está fazendo uma cobrança, é porque está faltando. Não podemos desvalorizar o que foi feito, mas podemos elogiar ao tempo que a gente também deve cobrar o que está faltando. Não é só chegar e dizer que está ruim, porque a gente vê muitas vezes, cara, a falta de sensibilidade de algumas pessoas em criticar a obra que foi feita. Essa é uma situação complicada. Você tem que reconhecer que a obra não tinha em certos lugares e agora tem. No entanto, também devemos cobrar o que não foi feito. E o que não foi feito? O que foi prometido. Sim. O que foi prometido e não foi cumprido? Aí deve ser feito essa análise. Olha, o prefeito fez isso. Ele prometeu? Não. Mas foi isso que ele prometeu? Não. Se ele fez, ótimo. Mas cadê os empregos que o Pedoca prometeu? Cadê as indústrias que ele prometeu e não trouxe? Então, a fábrica Vera Cruz, que ia se tornar um polo, né? Que não chegou. Então nós devemos cobrar isso, porque foi promessa. Eu digo então, assim, Emerson, até o seguinte, eu e você, nós estamos aqui nesse projeto do Batendo de Frente para trazer consciência e discussão política em São Miguel, não para denegrir ou atacar alguém. Cabe aos marqueteiros do Geórgio, cabe aos marqueteiros do Fernando, aos marqueteiros do Flávio, desconstruir essas obras e reverter essas pesquisas. É uma realidade. Eu não estou aqui nem para dizer um A ou um B, tratando de C ou de D. É uma realidade. Agora, tem uma frase que até um saudoso sindicalista disse, o seguinte, que em terra que as pessoas comem comida, pedra e cimento não se consomem. Falou Cláudio Julião, ele agora filosofou. Bom, a gente não pode parar, estamos fazendo uma análise, a gente fez uma análise do Geórgio, a gente fez aí uma situação, deu uma queda nos seus números, e não foi, eu já posso até discordar dele batendo de frente, que não foi pouco, foi grande. O Geórgio está querendo colocar aí uma situação, mas eu vou lhe dizer uma coisa, ele tem condições de fazer uma reviravolta muito grande, ainda está começando, ainda está no início, vamos esperar. Eu vejo o pessoal do Geórgio, Cláudio, se esforçando muito para poder colocar um material de qualidade. Eu vejo eles tentando
E o George está se aprimorando. Eu vi alguns vídeos, ele está melhorando. Você lembra do último vídeo, que era assim, os braços dele, ó. Agora, um dos últimos, um dos primeiros. Agora não, ele está com a mão fechada e tal. O pessoal está olhando e está vendo isso. Agora os detalhes estão na imagem, porque estão colocando, por exemplo, no último agora, que fizeram da Igreja Assembleia de Deus, a gente viu aquele vídeo, e aí eu fiquei pensando como é que a pessoa faz um vídeo para o candidato aparecer e bota um monte de imagem grande que tira a atenção do telespectador. Ele tem que ter atenção no candidato, no pré-candidato que está ali. Embora ele diga, não, eu fiz aquilo, mas o cara que fez, é notório. Mas tem muitas coisas que precisam ser melhoradas naquele material para um pré-candidato da altura de George Clemente ainda está a desejar. Mas a gente já vê aí uma pequena melhora nessa situação. Bom, vamos sair do George Clemente e vamos agora entrar numa outra situação, porque a gente tem aí, nos próximos dias, Cláudio, convenções partidárias em São Miguel dos Campos. Como é que você está vendo essas convenções? Cenário muito atípico ainda, pós-pandemia. Eu não digo pós-pandemia porque a vacina ainda não chegou no Brasil. Então não se pode dizer pós porque não se venceu esse estado ainda. Sim. Então a pandemia ainda existe. Inclusive eu quero até agradecer a você e outros companheiros, amigos e amigas que entenderam a minha dor, a dor da minha mãe, ao perder meu avô, né, o pai dela, que é o seu José Leôncio, vítima da Covid-19. Já vinha com câncer, mas aí o estado agravou, contraiu o Covid e não resistiu. Eu ainda vejo as pessoas achar que a política desse ano será normal. Não é normal, continua sendo uma eleição atípica e as convenções serão mais atípicas ainda. Eu acho que em São Miguel não conseguirão restringir. Eu acho que as convenções devem ser assim, para os pré-candidatos, os convencionais que são os dirigentes de partido, e acabou. Mas claro, não se controla esse universo, e quando se trata de política, se tem torcida e tem euforia. Mas assim, dia 12 eu acho que é a primeira convenção em São Miguel, é a convenção do Fernando Pereira, pelo Partido Progressistas, o PP, né, o número 11. Na Barra de São Miguel já teve, que é o Bill de Lira, pré-candidato a prefeito da Barra, e lidera as pesquisas. Eu acho que até pelo legado que teve também como senador. E a dancinha ajuda muito. E a questão de São Miguel, dia 12, a do Fernando, junto com os partidos coligados, que até o momento são PSD, PMN, que foi feito, e a chapa migrou para dentro do PSB. Hoje eles têm PP, PSB e o PS e o PP, o próprio da majoritária. PP, PSD, PSB. O PMN foi desfeito, que era o professor Raimundo. E aí não teve traquejo para tocar a chapa. Talvez política não seja muito o universo do professor. E acabou tendo que incorporar dentro do PSB. E o TI, diga-se de passagem, mostrou couro grosso, montou chapa. Hoje em São Miguel, de esquerda, só se tem o PSB e o PT. São os dois partidos que montaram chapas para disputar, e eu acredito que ambos disputem vaga na Câmara, e eu acho que as duas siglas serão representadas. PMN se desfez, a diretoria não conseguiu ter o traquejo, teve racha no meio da trajetória, enfim, faltou de fato entendimento político dos senhores. Dia 12 é a convenção do Fernando, com o vice é o Maxwell, que vem representando o PSD, é o partido que ele é presidente. Uma chapa forte. É um candidato que tem 3 máquinas voltadas para ele, Campo Alegre, Teotônio, Vilela, Junqueiro. Tem respeito, é secretário de Estado, a secretaria continua no âmbito dessa família. O Maxwell é presidente da Câmara, isso não se pode negar, é um título que ele tem, é merecedor, porque venceu disputa interna. Infelizmente não conseguiu trazer um grande corpo de vereadores de mandato. Está lá apenas o Jalmir. Porque eu acho que eles não perderam absolutamente nada. Cada um, né, faz o estilo político. Não. Eles têm, na verdade, eles têm até alguns vereadores de mandato,
Vereador de 5. mandato em São Miguel não pede voto para prefeito. Isso aí é verdade. É uma realidade. Se pedissem voto para prefeito, o Jô era prefeito de São Miguel. Isso é verdade. Então, assim, os vereadores, eles às vezes até tentam, né, surfar na crista da onda ali. E assim, eu respeito a todos, tenho minhas divergências, mas respeito muito no campo político e pessoal. Mas vereador em São Miguel não traz voto casado. É uma realidade dura Claro. e crua para você que está nos assistindo. Meu amigo, tá aí, balanço geral e especial hoje, direto da capital alagoana. Olha, já estou ouvindo até o barulho do mar, certo? Dia 15 é do Flávio, né? Bom, dia 15 nós temos aí o Flávio, né? Tá realizando dele também. A gente inclusive noticiou do PSB e também do PP. Patriota. Patriotas, é o partido do Flávio. E os outros que quiserem também é só mandar para o alagoasnt. Quem você acha que será o vice do Flávio? Oi? Quem você acha que será o vice do Flávio? Até Agora sim, o que falando do vice do Flávio, a gente pode colocar assim, ó. Eu não vi ele com ninguém além do Anderson. Será que é o Anderson o vice? Ô Flávio, o vice vai ser o Anderson? Responda essa pergunta pra gente. Agora, cuidado, porque se você disser que não é o Anderson e na convenção disser que é ele, eu lhe chamo de mentiroso. Tô aqui, Emerson Thiago, batendo de frente. Valeu, meu amigo Cláudio Julião, obrigado pela sua companhia, né, agradabilíssima. Quero agradecer aqui a nossa companheira que está aqui, a Paloma, né, trabalhando aqui na técnica hoje. Especialíssimo, meu amigo, é que tá demais hoje, tá bom? A gente fez aqui uma improvisação para você poder estar aqui com esse bate-papo legal no Batendo de Frente. E é claro que nessa próxima quinta-feira você não pode perder, nós estaremos com um programa muito bacana, sensacional, batendo de frente com você, beleza? Boa noite e até lá!